Em nome do Senhor da Igreja, que nos trouxe até aqui, os saúdo, chamando bem-vindos. Esse domingo maravilhoso, com essa chuva tão intensa nesta manhã. E também, ao mesmo tempo, Deus nos dá a oportunidade de podermos lhe confessar os nossos pecados, receber o seu perdão, ouvir a sua palavra e nela sermos confortados e orientados, como também receber e participar da Santa Ceia para o fortalecimento da fé, a presença do Cristo vivo em nossa vida. Que todos se sintam acolhidos, abraçados e que assim possamos prestar um culto agradável ao nosso Deus, que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. O salmista, no Salmo 126, versículo 3, nos lembra que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Que essa alegria que brota do coração possa transparecer também em nosso rosto, em nosso olhar e também em nosso modo de agir. Ainda queremos também compartilhar a equipe de culto. Na recepção, a Neiva Oliveira e a Zélia Lopes e também a Teca. Pelo evangelismo, a Vilma Gonçalves. Na confissão de pecados está a Tânia Meller. A leitura bíblica será trazida pelo Ronaldo Hoffman. A oração da igreja pelo Norberto Meller. A liturgia e a mensagem eu preparei. A música, o louvor está aos cuidados do Patrick, do Paulo e do Ricardo. A escola bíblica aos cuidados do Sérgio Lanvinsky, a escola de confirmandos, professor Anderson Hartmann, a transmissão aos cuidados do pastor Renato, as flores foram doadas pela Elaine Koenig, o vinho pela Caroline Menezes, e o café e o chá foram preparados pela Romilda e também pela Niviane, e enfim, tinha vários irmãos lá na cozinha desde cedo, preparando o café e o chá para após o culto. Gratidão a todos que dedicam seus dons, seu tempo, sua vida para auxiliar na condução deste culto ao nosso Deus. Os convido a se colocar em pé para invocarmos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai que nos criou, nos deu vida e a mantém. Te louvamos, ó Pai Celeste, porque recebemos das Tuas mãos todas as coisas que necessitamos para a nossa vida. Em nome do Filho que nos redimiu, morrendo por nós na cruz. Te louvamos, ó Senhor Jesus, por ter pago nossa dívida na cruz. Em nome do Espírito Santo que nos chamou à fé e inseriu na família de Deus. Te louvamos, ó Espírito Santo, pois pelo Evangelho nos chama à fé, nos transforma e nos dá a vida verdadeira com Cristo. Aqui estamos por Tua graça para ouvir, adorar, suplicar e fazer súplicas a Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A este Deus nós então iremos louvar agora cantando o primeiro cântico, Pai de Amor. Podeis tomar assento.
Fiquemos em pé. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Confessemos os nossos pecados. Tempo de Quaresma é tempo de proclamar a obra salvadora de Jesus em nosso lugar. Jesus foi fiel à sua missão, sua obediência em humildade à vontade do Pai. Suportou dores, sofrimento e morte de cruz, para que o mundo fosse salvo. Pela ação do Espírito Santo, somos levados ao arrependimento de nossos pecados, a nos humilharmos diante da obra de Cristo e a aceitarmos a sua justiça. Nesta vida há tristeza pelos nossos pecados, mas há alegria imensa na certeza do prêmio que nos está preparado junto ao Pai Celeste. Senhor Deus, Pai fiel e bondoso, confesso que ignorei e negligenciei os teus mandamentos pelos muitos pecados que cometo todos os dias, conscientes e inconscientes. Confesso, especialmente, que não produzo os frutos que esperas de mim. Minha verdadeira obediência, fé e constrição são fracas. Não me envolvo no trabalho do teu reino como deveria. Não coloco minha vida, dons, tempo e bens à tua disposição como poderia. Reconheço que minha inclinação natural é a de rejeitar a tua oferta de salvação. Minhas transgressões, omissões e rebeldias te ofendem. Meu comprometimento com a missão de fazer mais seguidores de Jesus é muito restrito. Deixo de agradecer por tudo que me dás, de te louvar, orar e de confiar plenamente em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sei que por todos os meus pecados mereço o teu castigo. Suplico-te, por causa da tua imensa misericórdia e por tua bondade infinita, que perdoes todos os meus pecados. Senhor, me concedes um coração sensível, disposto a te servir, que o teu investimento em mim não seja em vão, mas produza frutos que te engrandece. Por amor a Jesus. Amém. A este Jesus que nós nos dirigimos em confissão, ele vem agora ao nosso encontro com uma boa notícia. E assim a todos vocês que reconhecem e confessam seus pecados, tenham a missão e a alegria de anunciar que todos os seus pecados estão perdoados e recebam este perdão em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta alegria transpareça realmente em nossa vida, em nossos rostos, em nossa maneira de ser. Alegria de sermos perdoados e no perdão temos paz com Deus. Vivemos esta paz em nossos relacionamentos, mas de forma muito especial, este perdão me garante a participação na glória celestial. Vamos agora, então, ouvir a palavra do Senhor. Podeis tomar assento. Desculpa, pessoal, eu cometi um erro. O Ronaldo vai ter que pedir para vocês se colocarem em pé novamente. A leitura de hoje é a leitura do Santo Evangelho, que está escrito em Lucas, no capítulo 20, dos versos de 9 a 19, onde lemos: Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele, depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada.
Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei. Vou mandar o meu filho querido, tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação para outros lavradores? Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado esta parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Assim termina essa leitura. Agora podem tomar assento. Convidamos as crianças e os professores da escola bíblica para virem aqui à frente. Querido Senhor Jesus, obrigado por este dia e pelo nosso encontro de hoje, quando queremos ouvir sobre a Tua palavra. Pedimos que nos abençoes, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Atividade bíblica, e nós então damos seguimento ao nosso culto cantando o hino Muitos Homens Fazem. Muitos homens fazem das terras
A partir do Evangelho, as palavras de Jesus, parábola dos trabalhadores maus, os convido a refletirmos no tema não rejeite, mas confie em Jesus. Que o eterno e gracioso Deus que nos trouxe aqui nesta linda manhã de culto e nos agracia com seu perdão e a certeza da vida eterna, por meio desta palavra também nos fortaleça a fé, nos encoraje, capacite, anime, aqui dando testemunho de nossa esperança, muitas outras pessoas venham a conhecer Cristo, esta pedra, este alicerce necessário para que tenhamos vida eterna e assim muitos sejam salvos. Amém. Durante a história da humanidade, Deus tem se mostrado extremamente paciente e amoroso. Por outro lado, o mundo sempre encontrou formas de perseguir, de calar e até mesmo de eliminar os servos deste Deus paciente e misericordioso. Se nós olharmos para a parábola, nós vemos Jesus contando o que aconteceu com o seu povo, o povo de Israel. Deus os tirou da escravidão do Egito e os levou para Canaã, uma terra boa, fértil, e lá os cuidou grandemente. Como é que foi a reação do povo? Apesar de todo o cuidado, de toda a generosidade, de toda a paciência e misericórdia de Deus, o povo não respondeu às bênçãos do seu Deus. Encontraram motivos para desprezar, para rejeitar aqueles que lhes traziam a mensagem do próprio Deus. E então, vindo o Senhor, por meio dos seus mensageiros, procurar frutos na vinha, na vida do povo de Israel, frutos de fé e de temor ao Senhor, o que acontece? Os servos do Senhor são maltratados, espancados, feridos e voltam, quando vivos, de mãos vazias. O povo de Israel, o povo de Deus, apegado aos deuses pagãos, aos falsos deuses, e guiados pelo seu próprio coração maldoso, longe de Deus, se tornaram um povo rebelde e ingrato. Em vez de frutos agradáveis, o povo rejeitou os seus servos, os servos do Senhor, os espancou e os mandou de volta então de mãos vazias. A maldade dos que cuidavam da vinha chega a tal ponto de assassinarem o próprio filho do proprietário dessa vinha. O Senhor, o Deus de Israel, manda então o seu filho para junto do seu povo. Mas o povo o rejeita, o maltrata, e é evidente que quando Jesus conta essa parábola, ele está profetizando para os seus ouvintes, tanto os líderes quanto o povo que estava ouvindo esta parábola. Eu imagino a expectativa, a atenção daquelas pessoas ouvindo essa parábola. Porque há muita maldade por trás destas ações. A crueldade daqueles que matam, aqueles que apedrejam, aqueles que rejeitam os representantes de Deus. Eu imagino aquela multidão vivendo e refletindo sobre cada cena que Jesus lhes apresenta. E então, quando Jesus fala profeticamente do Filho, que também não é recebido, mas é rejeitado, odiado, castigado, crucificado e morto na cruz, aquelas pessoas ali se contorceram tudo, porque Jesus estava se dirigindo a eles, como sendo eles os autores da morte do filho do dono.
E este é a reflexão do tempo da Quaresma. O povo mata o filho do dono. As pessoas crucificam, condenam, rejeitam e matam fora da terra de Israel o filho do dono da plantação. Esta é a verdade a respeito da incredulidade que conduz a tantos absurdos do ser humano. Quando o ser humano não confia em Deus, quando o ser humano não reconhece os ceifeiros, então eles agem contra. Eles fazem de tudo para que, se há frutos a serem recolhidos, fiquem com eles, e não com o dono da vinha. Tal incredulidade, infelizmente, é percebida em nossos tempos também, em nossa igreja. Não é mais possível matar o filho da plantação, o filho do dono, melhor dizendo, porque ele já morreu e já ressuscitou e já é vitorioso. No entanto, ainda hoje percebemos que a sua igreja, o povo de Deus, continua maltratando, continua desprezando o filho do dono quando rejeita o evangelho, quando rejeita os sacramentos, quando é indiferente com a palavra de Deus. Então, quem está sendo rejeitado é o dono e o filho, ou seja, o pai e o filho. E essa atitude está muito presente quando nós, cristãos, por vezes, parece, ao desprezarmos a palavra de Deus, quase que gritamos, fora com este, crucifica-o, crucifica-o. Quando rejeitamos os meios da graça, nós matamos o filho da vinha de forma sutil, eliminando ele de nossa vida. E ainda, olhando para o impacto desta parábola na vida daqueles ouvintes e na nossa, percebemos a importância da presença do Salvador entre as pessoas. Quando ele conta esta parábola, Jesus permite que os seus ouvintes reflitam, avaliem sua vida. Será que eu estou rejeitando os mensageiros de Deus? Será que eu estou rejeitando o filho do dono? E por isso Jesus então cita o versículo 22 do Salmo 118, quando ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Ou seja, a pedra rejeitada, os trabalhadores da vinha rejeitaram o filho, que é a pedra, que é Cristo, torna-se a principal pedra do edifício. Jesus é a base, por isso nós cantamos a música, o cântico Cristo é a pedra angular, porque quando os trabalhadores da vinha rejeitam a Cristo, eles rejeitam a pedra angular, a pedra que dá base e sustentação para a vinha, para o reino de Deus, para a igreja. E então no nosso evangelho, no versículo 18, Jesus diz: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Dois ensinamentos importantes. O primeiro, o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. O Senhor está se referindo à ruína daquele que vê em Cristo uma pedra de tropeço. Quantas vezes Cristo é uma pedra de tropeço para as pessoas? Então elas desviam, elas fogem de Cristo. Ou até mesmo em seu pecado, se afastam de Cristo porque não querem viver com Cristo, mas querem viver no pecado. Mas quando Jesus diz, o que cair sobre a pedra ficará em pedaços, ainda há oportunidade de arrependimento.
lembram do vaso novo, né? Molda-me como um vaso. Quando nós caímos, tropeçamos em Cristo, nós podemos ainda reconhecer o nosso pecado e nós somos moldados novamente. Somos refeitos pelo próprio sacrifício de Cristo. Agora, quando Jesus diz, quando a pedra cair sobre alguém, este ficará reduzido ao pó, então é o juízo. Aquele que despreza Cristo, aquele que não o reconhece como o filho do dono da vinha, aquele que não crê nele para a sua salvação, no juízo final, esta pedra vai rebentar com essa pessoa. Ela será condenada e sofrerá eternamente. Não há mais volta. Então Jesus, ao contar esta parábola ao povo, embora ele esteja ali para chamar a todos para fazerem parte dessa nova aliança, aceitando a Jesus como a pedra fundamental, aquelas pessoas que viram que Jesus estava se dirigindo contra elas, imediatamente reagiram de forma negativa, já quiseram prender Jesus aqui, o versículo 19 nos mostra isso. Eles não aceitaram que Jesus falasse isso a respeito deles. Então, Jesus só não concretizou, não acabou com eles, ou melhor, as pessoas não acabaram com Jesus porque elas tinham medo da multidão, que poderia atacá-los ou rejeitar os seus líderes. Por isso convém sempre de novo analisarmos a nossa vida em relação a Deus, a fim de verificarmos que frutos estamos produzindo. Ainda hoje, a incredulidade leva muitas pessoas à condenação eterna. Muitos simplesmente rejeitam a graça de Deus, outros desprezam aqueles que são enviados como mensageiros e ainda outros, apesar de ouvirem a palavra de Deus, e mesmo que sejam pessoas batizadas e participem da Santa Ceia, não se arrependem dos seus pecados e por isso não produzem frutos da fé, frutos de uma vida cristã. Mas, graças a Deus, este Deus é paciente e é misericordioso, e ainda hoje espera frutos na vinha. Por isso nós podemos estar hoje aqui, porque esse Deus misericordioso nos dá tempo ainda para produzirmos frutos da fé, frutos de arrependimento, onde Cristo nos perdoa e nos aceita sempre de novo na sua vinha. Por isso não rejeitemos Cristo, ou não tropecemos nele, mas que possamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, tendo a plena certeza de que ele fez tudo para herdarmos a vida eterna. Esta vinha, que somos nós, a igreja hoje, ela será levada pelo dono da vinha para o céu. Permaneçamos nela, para que recebamos a vida eterna. E ao olharmos para o nosso dia a dia, para a semana que se inicia, lembremos de tantas pessoas, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, que ainda não fazem parte dessa vinha. Lembremos que estas pessoas podem estar rejeitando a pedra angular, podem estar tropeçando nesta pedra. E é por meio de nosso testemunho, da importância que é Cristo em nossa vida, de por meio dele fazermos parte da vinha e por meio dele recebermos a vida eterna, esta notícia sendo conhecida por estas pessoas que fazem parte de nossas relações, eles não tropeçarão mais nesta pedra, mas ela será a sua base, o seu alicerce, para que assim, fazendo parte do reino de Deus, alcancem a vida eterna. Portanto, além de falarmos para estas pessoas de como é bom fazer parte da vinha, também os convidemos a fazer parte da vinha, trazendo-os também para a igreja, para fazerem parte da comunhão dos santos, para ouvirem esta palavra sempre de novo, que os admoesta, corrige, fortalece,
os reconcilia com Deus e também os fará participantes do reino celestial. E da mesma forma, venhamos nós ouvir e receber esta palavra e o sacramento para que, fortalecidos e animados em nossa fé, quando o dono da vinha vier, seja por meio de seus servos ou por meio do Filho, nós estejamos com os frutos da fé, para que assim participemos desta colheita e sejamos levados para o céu. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, e é por meio desta paz que nós fazemos parte da vinha, nós continuemos perseverando na fé, por meio de Cristo, para alcançarmos a vida eterna. Amém. Respondendo ao amor de Deus, nós lembramos as palavras de Crônicas, 1 Crônicas: com honestidade e sinceridade eu te dei de livre vontade tudo isso. E vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas para ti. Quem assim está preparado para trazer a sua oferta diante do altar, o faça durante o cantar do próximo hino, buscai primeiro o reino de Deus. Abençoado momento das ofertas. Nossa saudação à família na fé reunida, os membros da congregação, como também os convidados se sintam acolhidos, abraçados. Apesar de tanta chuva nesta linda manhã, muitos conseguiram vir até a igreja, mesmo que estejam aí ou com as costas molhadas ou com os sapatos molhados, né? Mas estão aqui para então ouvir a palavra do Senhor e lhe prestar culto. A nossa agenda, então, durante esta semana, no início do mês de abril, então nós teremos na sexta-noite o jantar do DI. Então, durante a semana, o pessoal do DI vai estar fazendo contato, convidando vocês para este jantar, também informando o cardápio da janta, e então se programem para este encontro. No sábado, à tarde, às 2h30, então nós teremos o encontro do departamento da evangelização. Teremos uma tarde especial no próximo
no próximo sábado. Também às 17 horas o coral se reúne e às 16 o Departamento de Comunicação e de Teatro. Tá? O nosso culto, então, será no domingo que vem, às 9 horas da manhã, onde teremos, então, a recepção de inúmeros novos membros. Eu vou convidar também a dona Vilma para fazer o convite em nome do Departamento de Evangelização. Pode ser, dona Vilma? Pode pegar ali. Isso, pode ir. Bom dia a todos. Vem para cima. Eu gostaria de reforçar um convite para todos, né? O treinamento, o nosso TEP, que vai acontecer em Alegrete, nos dias 28 e 29 de maio. Eu gostaria que todos participassem desse treinamento, que com certeza será uma excelente oportunidade, que todos poderão experimentar o quanto é fácil, prático e maravilhoso esse método. Não precisam ter medo, todos vão aproveitar. É muito útil no nosso dia a dia, onde sempre surgem oportunidades para falarmos do amor de Deus por nós, sem discussão e com muita clareza. Vamos aproveitar e vamos aprender a usar essa ferramenta e assim levar a certeza da vida eterna a todos. Este é o maior e principal motivo de estarmos aqui, sermos testemunha. E para isso precisamos aprender a fazê-lo da maneira mais simples e eficaz. Este trabalho é maravilhoso, compartilhar o segredo do Evangelho. E para isso precisamos aprender a melhor maneira. Essa é a oportunidade. Todos convidados, então. Não tem idade, todos podem participar, nunca é tarde e nunca é cedo demais. Portanto, só me procurarem, as fichas estão comigo aqui, tá? Ali no salão, a gente pode se inscrever. Obrigada. Obrigado, dona Vilma, pelo convite. Agora, então, nós queremos falar com o nosso Deus em oração e a congregação pode, então, se colocar em pé. Queridos irmãos, esta oração é chamada de oração geral, ou oração da igreja, ou ainda a oração geral da igreja, pois ela trata de todos os problemas e condições em geral dos homens. Ela encontra inspiração nas palavras do apóstolo Paulo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, conforme 1 Timóteo 2, 1 e 2. Hoje, em especial, queremos lembrar o período da Quaresma, do preparo da Páscoa. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, no texto há pouco lido, Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nos mostra o teu infinito amor por cada um de nós. Apesar da nossa cegueira, nosso egoísmo, a deslealdade e a rejeição à tua proposta de salvação, somos comparados àqueles broncos ignorantes que acreditavam ser espertos, assim como nós hoje acreditamos ser inteligentes e espertos ao escolhermos ouvir e seguir todo tipo de caminho. Ao optarmos diariamente em tomar atitudes que não passam de rejeição aos teus ensinamentos e ao teu querido Filho, a pedra angular. E mesmo assim nos oportuniza repetidas alertas para retomarmos o único e verdadeiro caminho. Obrigado, Senhor.
Senhor, o apóstolo Paulo nos diz, a igreja começa com Cristo, que nós sabemos que é a pedra angular. E o artigo 7º da Confissão de Augsburgo documentou que a única santa igreja cristã são os cristãos que vivem em torno da pregação pura do Evangelho e da administração dos sacramentos de acordo com o Evangelho. Isto confirma que todos que confiam exclusivamente em teu Filho são a tua igreja. Para tanto, Senhor, nos reunimos em congregação a fim de podermos ouvir a tua palavra, administrar os sacramentos conforme a tua ordem. E para que tudo seja feito conforme a tua vontade, queremos te pedir a bênção e proteção ao nosso sínodo, a IELB, a diretoria nacional, bem como o nosso distrito pioneiro, que tenham todos os recursos necessários para cumprir os seus objetivos. Senhor, para cumprir o mesmo propósito, pedimos a tua proteção e condução das nossas ações nos trabalhos dos departamentos da congregação. Que cada um possa buscar qualificação nas suas finalidades e aprofundamento no estudo da tua palavra, a fim de fortalecer a fé de cada um integrante, tanto para te servir, como para crescimento pessoal. Misericordioso Deus, pedimos também a tua orientação a médicos e enfermeiros para que esses realizem um bom trabalho. Em especial, pedimos pela recuperação da saúde dos nossos irmãos desta congregação, para que aqueles que esperam pela sua recuperação, dá-lhes paciência e coragem. Pedimos por Sérgio Meller, Lúcio Flores, Darcy Saul, Hilário Oliveira e Neonildo Peter. Agradecemos também pela recuperação de outros irmãos. Senhor, pedimos também pelas famílias enlutadas de Milda Egers Flores, membro da congregação Jesus, falecida no último dia 1º, mãe da nossa irmã Cléris Santúrio. E também pelo pastor Rudy Hugo Raimann, pai da nossa congregada Raquel, falecida na última semana. Conforta os corações dos enlutados na certeza de um futuro reencontro na eternidade. Agora, Senhor, queremos agradecer pela tua Santa Ceia, que ela sirva para o fortalecimento da nossa fé, perdão dos nossos pecados, e também obrigado pela bênção do trabalho profissional de cada um de nós, que exerce neste mundo, e o salário que recebemos. Deste, queremos lhe trazer a primeira e melhor parte. Recebe-a como gratidão em tua honra. Ouve, Senhor, a nossa oração e atende os anseios de cada irmão leva no seu coração. Por Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós damos início, então, à celebração da Santa Ceia. E nós passamos diretamente para as palavras da instituição, a consagração do pão e do vinho. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, após a ceia, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados.
Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Amados irmãos, a mesa do Senhor está posta. Ele convida os seus filhos que, arrependidos dos seus pecados e que confiam no Cristo vivo, venham e recebam o perdão e o fortalecimento da fé. Vinde, pois tudo está preparado. Podeis tomar assento e cantamos durante a celebração.
coloquemos em pé. O envio missionário. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Ele nos deu o seu Espírito e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Dá-nos, ó Pai, também o Espírito Santo, para que possamos crer que enviaste o teu Filho para ser o Salvador do mundo. E assim também, a exemplo dos primeiros cristãos, anunciar a todos a boa notícia de vida eterna pela fé no teu Filho, Jesus Cristo. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Hoje, como está chovendo e fica ruim de sair na porta fora, eu os incentivo a que no final do culto vocês acessem por essa porta ou por aquela, o salão, e aí possam tomar seu café e depois sim, a hora que se sentirem à vontade, voltar aos seus lares, tá? Então, eu não estarei os cumprimentando lá na saída, mas os aguardo então aqui dentro do salão, ok? Pode ser? Então nós cantamos o hino, assim como nós estamos, nada poderá. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisita é a terra, gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é suprarracional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver.
ressuscito, adoro o Salvador, motivado pelo seu amor. A Ele pertence minha vida, meu ser.